E aí, aluno, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, professor Eduardo por aqui. Molecada, seguinte, ontem a gente conversou um pouquinho sobre estrutura das palavras, correto? E a gente conversou sobre um cara chamado radical. Bicho, é tenso, é trash. E a gente falou o seguinte, olha, esse radical, ele é o cara que traz o significado da minha palavra. Ele é o cara que carrega o significado maior da minha palavra. Só que aí a gente falou o seguinte, olha, não existe só o radical. Eu tenho uma infinidade de outras coisas, de outros elementos que eu acrescento a esse meu radical, que me ajuda a criar palavras. E esse é o nosso tema de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre os processos de formação de palavras. Tudo bem? Então, ele tem que ver com a nossa aula de ontem, mas é um tópicozinho à parte, dentro dessa estrutura das palavras. De buenas? Então, vamos lá? E olha só, trouxe o slide de ontem só para a gente poder relembrar um pouquinho. Quem são os morfemas? Lembra? Eu falei para você o seguinte, o morfema, ele é a menor partezinha, unidadezinha de uma palavra. E uma palavra, ela pode ser formada por vários morfemas. Tranquilo? E nós conversamos sobre os elementos básicos, os morfemas básicos, que são esses caras que trazem aí a significação da palavra. Dentre eles, nós falamos sobre o radical. E aí, depois nós mencionamos o quê? Os elementos que eles trazem alguma mudança na significação dos elementos básicos. No caso aqui a gente está falando do nosso radical, da nossa raiz, do nosso tema. Tudo bem? E ontem nós conversamos um pouquinho sobre esse cara aqui, sobre a desinência nominal. Hoje nós vamos voltar um pouco e vamos falar sobre os afixos. Sim, o afixo, ele é um camaradinha que vai nos falar um pouco do nosso processo de derivação. Mas vamos lá, com calma, relaxa. Olha para essa palavra aqui para gente. Desigualdades. Lembra, uma palavra é formada por um ou mais morfemas, que são unidadezinhas aí de significado. Tudo bem? Se eu corto a minha palavra desigualdades, eu observo o seguinte, essa palavra é formada por 3 morfemas. Um deles, que é o morfema igual, ele vai ser o radical da minha palavra. É o cara que traz o significado, ele que carrega o significado dessa minha palavra. Tudo bem? E ao lado dele, o que eu tenho, professor? Ora, vamos pensar um pouquinho. Quando eu falo desigualdades, lembra lá das nossas desinências que nós conversamos ontem? Desinência nominal? E aí a gente falou o seguinte, olha, a desinência nominal, ela vai me trazer algumas informações sobre a palavra. Se essa palavra é masculina ou feminina, ou se essa palavra ela está no singular ou no plural. Mas se eu olho para desigualdades, tá, professor, eu sei que desigualdades ela está no plural porque eu tenho o S ali, né? Que é o meu morfemazinho que me indica o quê? Plural. Mas a pergunta que eu deixo para você é a seguinte. E esse morfema des e o morfema completo, dades? O que de acho esses caras são? Se eles não vão ser aí as minhas desinências nominais. Pensa aí. Tá fácil, né? A resposta tá ali em cima. Esses camaradinhas aí ao lado, eles vão ser o que eu chamo de afixos. Tá, e o que é um afixo, professor? Afixo, a palavra afixo, ela significa aquilo ou algo que se fixa. Né? O que é fixar? Que eu consigo agregar, colocar, juntar. Tudo bem? Tá, mas para que servem esses caras, professor? Vamos pensar da seguinte maneira. A palavra somente igual, ela tem um significado, correto? Concorda comigo? Se eu falo assim, todos os seres humanos são iguais, ponto.
ou ele é igual ao irmão. Eu estou usando uma palavra que ela me traz aí um sentido de comparação. E aí, quando eu falo dessa comparação e eu uso a palavra igual, eu estou dizendo o seguinte, que dois objetos ou mais, eles estão ali no mesmo nível, por assim dizer. Mas, quando eu acrescento o afixo des, aí já muda um pouquinho. Desigual. Opa, calma aí. Esse desigual, eu estou dizendo que um está em um nível e o outro está em outro. Em outro, né? E o outro está em um outro nível. Está vendo como esse afixo, ele serviu para mudar aí o significado do meu radical? Tudo bem? E eu acabei formando uma outra palavra. E desigualdades, professor? O que quer dizer a palavra desigualdades? Então vamos lá. Deixa eu só... Voltei por aqui. Desculpa, eu estou com um barulhinho ali e aí atrapalhou minha aula. Mas vamos continuar. Nós estávamos falando o seguinte. O des, ele me trouxe um sentido, um significado de que essa igualdade ela já não existe. Eu já mudei. Ótimo. Mas... e esse afixo aí, dades, o que ele vai fazer, professor? Olha, meninos, se você for olhar no dicionário, a palavra desigual, ela é um adjetivo, ela é uma característica, ele me traz uma característica de algo ou alguma coisa. Agora, quando eu coloco esse afixo, dade, ele faz algo muito massa. Ele pega esse adjetivo e transforma o adjetivo em um substantivo. O significado, ele continua sendo o mesmo, professor? Sim, o significado ele vai continuar sendo o mesmo. Só que agora eu não estou falando de um adjetivo mais. Agora eu parti para um substantivo, eu parti para um nome. Eu transformei esse carinha aí em um nome. E esse nome vai me trazer a ideia de quê? De uma característica de algo que está em um nível diferente. Tudo bem? Eu sei que para quem tem dificuldade em entender o que é um adjetivo e um substantivo, isso pode não fazer muito sentido. Se é isso daí, então eu te aconselho, eu vou deixar aqui uma listazinha de vídeos e de outros textos para você ler sobre as classes gramaticais. Tudo bem? E tem alguns vídeos meus, se eu não me engano aí, que falam sobre substantivos, adjetivos, advérbios, pronomes e por aí vai. Tudo bem? Mas vamos dar nomes aos bois. Nós já falamos aqui que esses dois caras, eles são afixos. Mas eles têm um nome. E qual que é o nome desses camaradas? Vamos lá. Aqui, pronto. Quando eu falo que... Quando eu falo que o afixo, ele vem antes do meu radical, eu digo que esse cara é um prefixo. E aí eu vou ter uma chamada derivação prefixal. Agora, quando esse cara vem depois do meu radical, eu digo que esse camarada é um sufixo. E aí eu vou ter uma derivação chamada de derivação sufixal. Tudo bem até aí? Mas eu quero voltar aqui um pouquinho e te explicar uma coisa. Quando nós estamos formando palavras, a gente pode fazer isso de duas formas. A primeira delas, que é a que nós estamos conversando, que é através da chamada derivação, em que eu tenho um radical e os seus afixos. E a segunda forma, quando eu estou falando de uma composição. E o que vai ser a composição? A composição, meus queridos, é quando eu faço uma junção de uma palavra que já existe, de uma ou mais palavras que já existem, ou de palavras e radicais, ou de radicais e radicais. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver em um outro momento, tudo bem? E aí, quando a gente entra nesse mundo da derivação, a gente dá um zoom ali dentro da derivação, nós vemos o seguinte, que nós temos a derivação por afixos, que aí vai ser o prefixo e o sufixo. Nós temos a chamada derivação, que ela é parasintética, e a gente vai ver um pouquinho dela, a regressiva e a imprópria. Hoje, nós estamos interessados em falar sobre os afixos e a parasintética, tudo bem? Que é super tranquila também. E onde é que eu posso colocar esses afixos?
nós vimos que nós podemos colocá-los antes, como no caso da palavra desconfortável. Confortável, ele vai ser aí o meu radical, e o des, que é o que eu estou olhando, vai ser o meu prefixo. Eu posso colocá-la depois, como no caso da palavra atualmente. E o que aconteceu aí? O atual é o meu radical e o mente é o meu sufixo. E aí eu posso colocá-la antes e depois. E aqui que a gente vai ter a diferença entre a derivação, que é sufixal e prefixal, e a derivação, que é a chamada derivação parasintética. Qual vai ser a diferença? Olha para a palavra desconfortavelmente para a gente. Essa palavra, você concorda comigo que ela já tem um prefixo, que é o des, e aí a gente colocou o sufixo lá atrás, o mente? Sim? Ótimo. Se eu tirar o mente, como é que fica? Desconfortável. Continua sendo uma palavra? Sim, continua sendo uma palavra. Ótimo. Se eu tirar o des e deixar o confortavelmente, continua sendo uma palavra? Sim, continua sendo uma palavra. Até aí, tudo bem? Ótimo, então eu consegui tirar uma ou tirar a outra. Suave. Mas agora quando eu falo da palavra amaldiçoar, tira para mim o A. Ficou o quê? Maldiçoar. Não existe essa palavra. Agora tira para mim a palavra issoar. O sufixo aí, issoar. Ficou como? Amalde. Existe essa palavra? Não, ela também não existe. Então, olha só. Qual que é a diferença entre uma derivação parasintética e uma derivação pré e sufixal? A diferença é a seguinte. Quando eu estou em uma derivação que é parasintética, eu não posso fazer o quê? Retirar nem o prefixo e nem o sufixo. Porque, do contrário, essa palavra ela deixa de existir. Tudo bem? Ah, professor, me dá um outro exemplo. Claro, um outro exemplo é a palavra envelhecer. Se eu tiro o en, fica o quê? Envelhecer. Existe essa palavra? Não existe. Agora, se eu tiro o ser e deixo só o envelher. Envelher. Existe essa palavra? Não, ela também não existe. Eu preciso das duas palavras, para que, dos dois, aí no caso, né, afixos, para que essa palavra ela possa existir. Tudo bem? Tranquilo? Suave? Ótimo. Então vamos trabalhar. O que vocês irão fazer hoje? O que você vai fazer hoje? Lembra do texto que nós lemos da Cuia, lá na semana passada, lá do Luiz Fernando Veríssimo? Eu quero que você releia esse texto, essa crônica, encontre e escreva nas respostas do nosso formulário 3 palavrinhas de cada tipo de derivação e eu quero também que você explique o significado dessa palavra. Como assim, professor, explicar o significado dessa palavra? Vamos voltar aqui. Quando eu falo assim, atualmente, bacana. Essa palavra ela é um exemplo de quê? De prefixação ou de sufixação? Ela é um exemplo de sufixação. Bacana, ótimo. O que essa palavra quer dizer? Atualmente. Opa, calma aí. Atualmente está me dizendo que algo, ela se refere a algo que esteja no tempo presente. Pronto, tranquilo, simples, bem suave, não é? Massa. Então, meus queridos, eu quero que você faça essa releitura do texto e retire os exemplos de lá, colocando o significado das palavras, tudo bem? Então vamos lá, são 3 por prefixação, são 3 palavras por sufixação, 3 palavras que é a junção de prefixo e sufixo e uma palavra que é formada por derivação parasintética, tudo bem? Então terminamos por aqui e eu espero você no nosso próximo vídeo. Até mais!